Não deixe o medo te paralisar. Esse é o tema de hoje do canal. Olá, meu nome é Ana Oliveira, eu sou criadora do canal Liberta Teu Ser, um canal que é uma filosofia meio que de bar, com terapia, onde a gente fala sobre autoconhecimento, amor próprio, recomeços, começos, liberdade emocional, tudo que vier aí na minha cabeça e na de vocês como sugestões para a gente trocar uma ideia aqui e ajudar cada um aí na sua jornada de vida. Bom, o medo, ele paralisa a gente, né? Quando a gente vai pensar em uma decisão que a gente tem que tomar, o lado negativo do cérebro, isso é assim normal de qualquer ser humano. A gente foca mais no lado negativo, né? Só assim. E acaba que muitas vezes paralisa a ponto que a gente fica anos em uma mesma situação, mesmo querendo mudar, por causa do medo. E aí eu fiquei refletindo quais são os medos que os seres humanos têm, né? Que a gente tem. E aí eu fiquei pensando, medo de morrer, um. Dois, medo de tomar uma decisão, se arrepender e aí não querer voltar atrás. E terceiro ponto, medo do que as pessoas vão pensar e falar. Esses são os três, assim, vão ter uns submedos, olha, inventando uma palavra, mas todos eles estão conectados a essas três coisas: medo de morrer, medo de tomar alguma decisão, dar muito errado e você ter que voltar ou não querer voltar ao status anterior, e medo do que as pessoas vão falar ou pensar, né? E aí a gente também, aí com esses três, um desses três medos ou os três juntos, a gente fica, né, sofrendo por coisas que nem aconteceram. A gente nem tomou a decisão ainda, a gente nem fez o que deveria fazer e tá ali com aquele medo. E muitas vezes, na maioria dos casos, não vai acontecer. Se você pegar e refletir em algo que você tinha medo de fazer, e aí antes de fazer, aliás, e depois que você fez, aconteceu tudo aquilo que você estava noiado pensando antes de acontecer? A maioria das coisas não aconteceram. E se acontecer, a vida, a gente sempre dá um jeito de contornar, de fazer diferente, de consertar. Não existe 8 e 80. Sempre tem uma saída, sempre tem um novo caminho, uma janela, uma porta, uma frestinha, assim, para poder consertar de repente algo que não deu certo. Mas muitas pessoas falam, né? Siga o seu sonho, se joga. E eu realmente eu sou a favor disso, e eu sempre falei isso por muitos anos, mas eu mesma não segui o meu principal sonho. Meu principal sonho era fazer um ano sabático, e para quem não sabe é pedir demissão do trabalho ou de qualquer outro compromisso que você tenha e viajar o mundo e conhecer novas culturas, novas cidades, ficar um tempo em cada lugar, conversar com pessoas diferentes. É uma maneira de ter, é uma maneira de ter um autoconhecimento, né? Assim, e também conhecer outras coisas, né, do mundo, não ficar com uma visão só. E eu fiquei pensando, assim, eu estava em um momento que eu estava crescendo na carreira, eu estava sendo promovida, mudando para empresas melhores, e eu sempre ficava postergando, sempre ficava adiando. Ai, não, no ano tal eu faço. No ano tal eu faço. Não, eu preciso de mais dinheiro, que daí está muito relacionado com o primeiro vídeo do canal que eu gravei. Eu vou deixar aqui para vocês. Não sei se na direita ou na esquerda, eu ainda estou aprendendo assim sobre o YouTube. É, aí vem as desculpas, né? Que uma das coisas porque a gente não realiza o que a gente quer é o medo, né? Um dos motivos, muitas vezes. É preguiça, né? O cérebro não quer que é o que eu falei no vídeo anterior, mas muitas vezes é medo, né? E nesse meu caso, eu tinha medo de é, ir, aproveitar tudo, e aí quando voltasse para o mercado de trabalho, não conseguisse trabalho. E aí ficasse sem dinheiro. Esse era o meu medo. E isso me paralisou. E a real é que eu nunca fiz. E aí o tempo passou, né? É um sonho que eu tive em 2014.
Nós estamos em 2025, foram 11 anos e eu mudei, eu sou outra pessoa. Hoje, fazer um ano sabático, ficando um pouco com cada canto, pingando aqui e ali, não faz mais sentido para a Ana de agora. Então, eu me arrependo de não ter feito. Porque agora que eu tenho todas as condições que lá no passado eu achava que eu deveria ter para fazer, é, acaba que eu não quero mais, não faz mais sentido para mim. Então, por isso que a gente tem que pegar, eu vou dar aqui para vocês 3 dicas do que fazer para não deixar o medo paralisar. É, porque se a gente não faz algo com relação a esse medo, cara, vai acontecer igual aconteceu comigo. Não vou fazer. A gente não vai fazer. Tem até um livro muito legal, eu vou deixar para vocês em algum lugar aqui na descrição do vídeo, é um livro do Osho chamado Medo, Entenda e Aceite as Inseguranças da Vida. Porque, cara, viver é isso. O livro do Osho fala assim: se você realmente quer estar vivo, tem que aceitar as inseguranças e o desconforto que é o desconhecido. Gente, se a gente vai fazer alguma coisa diferente, é óbvio que vai dar medo. E é aceitar. Um exemplo, você quer mudar de trabalho, você está há anos em uma mesma empresa, não é promovido, não tem reconhecimento, aí de repente surge uma oportunidade melhor, aí bate aquele medo de não dar certo e de repente ser mandado embora da outra empresa, ou você está ou você tá em um relacionamento e não está feliz. E que é o que acontecia comigo. Mas eu estava ali beirando os 37 anos, 36, e aí eu pensei, poxa vida, tô com medo de ficar sozinha, né? Pô, fazia aí 38, e então a gente fica preso ali, né, assim, e não entende que se a gente quiser dar um outro passo, vai ter que ir com medo mesmo, vai ter que aceitar esse medo. O medo, ele não é uma coisa ruim. Tem situações, sei lá, tá tendo um tiroteio na sua rua. Você vai sair para a rua? Você não vai. Então, o medo, ele pode ser um termômetro bom para em certas situações você não se colocar em risco, mas também ele tipo pode ser muito ruim. Então cabe a nós dosar isso daí. Em qual momento realmente é necessário ter um medo para poder tomar uma decisão boa e quando não é. E aí vamos lá para as 3 dicas. A primeira dica que eu tenho é refletir sobre a sua situação atual e ver se você vai ficar em paz com essa decisão, se você permanecer nela. Vamos dar um exemplo. Você quer viajar o mundo, você quer conhecer, sei lá, Paris. Só que daí você tem medo, vou dar um exemplo específico para mulheres. Mulher tem muito medo de viajar sozinha, porque realmente não é fácil ser mulher, né? Tem muitas, a gente escuta muitas histórias, enfim. Então bate aquela coisa. Nossa, eu quero ir para Paris, mas eu tenho medo de me sentir sozinha, eu tenho medo de não conseguir passar pela imigração, eu tenho medo de não fazer amigos, eu tenho medo de gastar demais e voltar sem dinheiro. Então, é aquela coisa assim, mas aí eu tenho que começar. Eu tô feliz com a situação atual de não ir para Paris? Tipo, eu vou ficar feliz com isso de não realizar esse sonho para sempre? Esse é o primeiro ponto, pensar. Se a sua resposta é que você não vai ficar satisfeito com a sua situação atual, aí já tem que ir para o ponto 2, que é pensar assim, o que pode dar errado? E aí, tipo, listar realmente, né? Assim, qual que é o plano B? O que eu vou fazer? Eu acho assim, não pode ficar em excesso planejando, né, assim, o plano B, porque senão nunca nada vai sair do papel. Mas tem em mente já, até pegando esse gancho de viagem, mulher sozinha, tal, o que eu vou fazer? Eu vou deixar vou fazer um seguro viagem, vou deixar os endereços dos hotéis que eu vou ficar com a minha família, né? E vou ficar em lugares bem localizados, não vou sair depois de tal horário.
à noite. Então, tem ser não vou beber, não vou ficar alcoolizada. Então, é pensar isso assim, ter esse esboço, mas não ficar assim totalmente noiado nisso daí, não. E o terceiro ponto é listar os pontos negativos e positivos dessa ação que você tem que tomar, desse medo que você tem. Eu vou dar um exemplo. Eu morei 2 anos na Irlanda. Apesar de viajar bastante, né? Eu conheço vários países já, viajo há mais de 15 anos, mas eu nunca tinha morado fora. E e aí eu tinha medo, né? Eu listei lá os meus medos eram de algum familiar morrer e eu estar longe, eu tinha medo, assim, de ficar sozinha e não conseguir fazer amigos, eu tinha medo de não me adaptar, ter que voltar para o Brasil, e aí ter que voltar a procurar trabalho e de repente não conseguir trabalho e ficar sem dinheiro. Eu sempre tive essas loucuras na cabeça de ficar sem dinheiro. E isso, assim, me paralisou, que o meu desejo de imigrar, ele surgiu 10 anos antes da minha decisão realmente. Então eu fiquei ali ruminando, pensando, vou, não vou, e eu arranjava desculpa e não fazia. E cara, e quando eu imigrei, algumas coisas aconteceram sim, de me sentir sozinha, mas todas as outras não aconteceram. E o de me sentir sozinha, cara, aconteceu, mas foram momentos, não foi o tempo inteiro. E foi a melhor decisão que eu tomei na vida de ter ido migrar. Depois disso, não parei mais, já não moro no Brasil já há alguns anos, né? E, e foi a melhor decisão, porque eu amadureci muito mais rápido do que se eu tivesse continuado no mesmo lugar, na mesma situação. Eu enxerguei coisas em pessoas que eu não conseguia enxergar quando eu estava perto, não conseguia filtrar quem realmente são os meus amigos. Enfim, não vou ficar falando muito sobre mim aqui, não é a ideia desse vídeo, mas eu estou demonstrando com exemplos pessoais meus que às vezes a melhor decisão da sua vida está na ponte que está o medo. Então aqui está a sua situação atual, aqui está o medo e aqui está a melhor decisão da sua vida. Então não adianta, para cruzar a ponte, vai ter que sentir sim o desconforto e a insegurança que o medo traz. Mas na maioria dos casos, com certeza, depois você vai conseguir enxergar que foi a melhor coisa que aconteceu. Com certeza, eu vejo isso em várias e várias e várias situações da minha vida. Então, cada vez que eu olho para trás e vejo do que eu tinha medo e que eu consegui superar, ou que esses medos não aconteceram, né? É, me dá mais coragem de arriscar, de tentar outras coisas. E espero que vocês aí possam tirar algum proveito das dicas que eu dei. Então, recapitulando, é primeiro refletir sobre a sua situação atual e se você está satisfeita ou não com essa situação. E se a resposta for não, né? Se você não está satisfeita em permanecer nessa mesma situação, e aí é pensar o que pode dar errado, qual o plano B, e cara, não tem problema recomeçar. Qual o problema? E se der errado, vamos dizer, deu tudo errado, é recomeçar. É simples. Você vai sair mais forte dessa. E terceiro ponto é listar os pontos positivos e negativos sobre essa decisão que você está com medo. Que daí você vai com certeza, pelos pontos positivos, focando neles, você vai conseguir aí dar aquele gásinho, aquela coragem de fazer acontecer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.